prioridades de texto de compra, mais uma vez volto aqui, para não estar sempre a mostrar os mesmos gráficos, a Eurostat diz-nos claramente, Portugal tem os preços abaixo da média europeia. Eu estou aqui para um bocadinho um disco riscado, não é? Como se dizia antigamente. Agora já não há discos riscados. Temos época digital. Temos época digital. Mas não é a minha razão. Já lá vamos. O que é que mais intriga as pessoas? A questão dos custos... dos custos efetivos. O doutor António Mexia diz sempre que não há rendas, quando toda a gente diz que há rendas. Não, toda a gente não. Repare, o estudo das rendas é um estudo interessante, porque pretendeu-se que o estudo era feito por uma universidade inglesa, afinal não era. Era feito em Portugal ali por outras pessoas. Portanto, perdeu-se a dar uma imagem de credibilidade. E nós já apresentámos 3 estudos de 2 universidades portuguesas e um dos maiores consultores dos reguladores na Europa, mostrando que exatamente não havia rendas nenhuma. Mas enfim, a questão... E eu, como calculava, porque este gráfico aparece por aí muito... Isso é crónico. Aparece por aqui muito. Aparece muito. É crónico. A ideia é... Isto parece que explode. Isto depende essencialmente de 2 coisas. Primeiro, a reclassificação de elementos que estavam antes fora daqui e que aparecem aqui. Nomeadamente esta zona castanha, até 2008 não estava cá. E agora está. Porque estava na energia. Agora, estando no CIEG ou estando na energia é igual. Está na fatura. Portanto, nada mudou. Esta parte foi exclusivamente reclassificação estatística. Não, mudou porque agora está maior. Não. Estou a falar do castanho. O castanho não estava aqui, estava noutro sítio. O castanho, tanto estava aqui, com a mesma dimensão que aqui tem, estaria na componente que o Dr. Medina chamou de energia. Sim. Portanto, o castanho, estamos conversados, estava no outro lado, está aqui. É igual, nada mudou. Em relação ao verde. Pois, isso era no CAIS. O CAI ou o CMEC? Pois é o CAI, que agora é chamado de CMEC. É o CAI de manutenção de equilíbrio Já vamos à questão da legalidade, que é uma questão importantíssima. Já vamos aos CAIs e aos CMECs. Isto sempre teve, até 2008, do outro lado. Portanto, nada mudou nesta realidade. Vamos à realidade verde. Essa sim mudou. Mas mudou com este efeito positivo que já aqui referimos. Ou seja, o que está aqui a verde é esta parte que eu há bocadinho mostrava como sendo o custo. Que é aquilo que formalmente aparece. E onde é que está esta conta? Esta conta está traduzida naquilo que é um preço da pool mais baixo do que seria se não houvesse vento, se não houvesse as renováveis. Esta é que é a questão. É que nós mostramos só uma parte da história e falta a outra parte que é, neste caso, até mais importante. E o que é interessante mostrar, e o Dr. Medina e bem referiu, é que falamos de Portugal e Espanha como sendo 2 países que apostaram em renováveis. De uma forma equilibrada em Portugal e de uma forma totalmente desequilibrada em Espanha, onde o solar, que sobretudo no momento em que ele era ainda muito mais caro, chegou a representar 50% do subsídio e representava só 4% de energia. Portanto, uma opção claramente voluntarista em Espanha, sem qualquer nexo, que aliás leva hoje o governo espanhol, por sua própria culpa, a estar preocupado. Em relação aos preços, o que é que nós vemos? Isto também, sem querer ser muito chato, mas isto são manchas e as pessoas podem ver facilmente. Isto é a Península Ibérica, é um MIBEL. Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Escandinávia. Para os últimos 3 anos, o que é que nós vemos? Basta olhar para aqui e ver que, com exceção da Escandinávia, o preço grossista, que tem a ver justamente com a influência que as renováveis têm aqui, o preço grossista está tipicamente muito mais baixo que a Itália, consegue até estar, em muitos anos, abaixo de França, que é essencialmente nuclear, abaixo da Alemanha, e vemos aqui uma mancha mesmo abaixo de mercados que, teoricamente, nós consideramos muito competitivos, como é o caso do Reino Unido. E esta é a questão essencial. É que este gráfico verde, que anda por aí muito, não pode ser apresentado. Isso é a mesma coisa que eu dizer que só tenho uma perna. Falta-me outra perna. Tenho 2 pernas. A pessoa para andar não anda ao pé coxinho. E isto aqui é uma perna. Falta a outra perna, que é tão simples como isto. Que é... O custo da energia subiu 1,9 vezes e os custos do CIEG subiram 9. Porque isto é um princípio de vasos comunicantes. Pela reclassificação e pela substituição. Mas a questão da subsidiação do Estado ao setor. Deixe, o melhor é, se não se importa... Eu estava a tentar aqui pelas 7 perguntas... Mas diga lá, Dr. Medina. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, é que no meio disto o Dr. António Mexia agora mexeu exatamente no ponto fulcral. É que este valor que aqui foi naquele gráfico que eu fiz, sim, ele significa a continuação de um sistema protegido que houve até 2004, 2005 e é continuadamente protegido. E isto é contra as regras da liberdade e da concorrência do mercado. Quem é que é protegido?
Quer dizer, aqui os nossos produtores são protegidos, no caso, a sua empresa. Não. Bom, sim, vocês... A ERSE... Força. A ERSE, suponho que faz uma conta todos os anos de que resulta que os senhores recebem 14% do capital que vocês investiram. Vocês, a EDP. Não é assim? Isto é a continuação do CAIS. Não. Que agora é CMEC. Não. Então como é que vocês recebem agora, este CMEC? Sobre esta questão do CAI e do CMEC é muito interessante e aliás tem um bocadinho a ver com o que há bocadinho falávamos sobre a Inglaterra. Quando se define que se vai construir qualquer coisa, ou o Estado, ou o regulador, ou alguém põe qualquer coisa a concurso, o que é que se pretende? Que ele seja concorrencial? Claro. De maneira a aparecer claro. O mais possível de personalidades, de concorrentes, de maneira a que ele possa ser o preço mais baixo. Ele não abre a falência. Muito bem. Os CAIs nascem em Portugal do momento em que não havia investimento. Foram feitos, aliás, para empresas que não eram a EDP. Foi lançado a EDP, aliás, foi proibida. Também na altura não tinha dinheiro para concorrer. E fez um concurso internacional. Foi ganho por operadores, obviamente, internacionais. E ganhou quem? Aquele que pediu a rentabilidade mais baixa do capital. Ou seja, o mais barato de todos. Muito bem. É assim que nascem os CAIs. Nascem de um concurso internacional, de um concurso em que ganhou o que fez o preço mais barato. É isso que se chama concorrência. Muito bem. Como é que aparece o CMEC? O CMEC é exatamente um CAI. Continuação do CAI. Exigido, aliás, pela Comissão Europeia no contexto da liberalização, ou seja, o CMEC era obrigatório os CAIs passarem a CMECs. A EDP foi o único que aceitou em Portugal passar do CAI para CMEC, apesar do CMEC ser, obviamente, menos atrativo do que era o CAI. Mas resulta essencialmente a mesma coisa. Processo competitivo em que ganhou o que determinou o custo de capital mais barato. Como é que isso é compatível com o que diz aqui o artigo 101 do Tratado da União Europeia? O que proíbe tudo aquilo que não seja formado em concorrência. Quer dizer, é que vocês aí não estão a concorrer com ninguém. Concorreram? Não, vocês recebem 500 a 600 milhões por ano. 561 milhões em 2013. E antes receberam 200 e tal milhões, ou 300, quer dizer, galgou mais 200 milhões, não sei bem. E há anos em que é negativo, é ao contrário. Bom, mas por acaso têm recebido não, mas, bom, não, mas é que está a induzir aqui as pessoas em erro. Não recebeu 500, recebeu 600, não. Dr. António Mexia. A única coisa que se determinou foi através de um processo concorrencial. Concorrencial em que só estiveram vocês? Não. Só? Não. Quem é que lá esteve mais? Não. O CMEC nasce exatamente da mesma taxa que foi aplicada aos CAIs para ativos da mesma natureza que foram objeto do mesmo concurso da mesma natureza. Sim, mas quem é o outro concorrente vosso aí? Nos CAIs, os CMECs nasceram do CAI onde teve a International Power, eu digo no CMEC. O CMEC é um CAI, foi decidido com a mesma referência. Mas quer dizer, vocês recebem uma quantia que não é um valor que não é formado no mercado. Mas, deixa-me dizer-lhe... É um bónus atribuído pelo Estado, não é pelo mercado. Vocês não ganham dinheiro no mercado. Não é verdade. Então como é que não é verdade? Repare. Isto que eu estou a dizer, os 14% é mentira. Todos os contratos. Vou-lhe dar um exemplo. O mercado brasileiro hoje que é visto como um dos mercados mais interessantes e com o melhor sistema do ponto de vista concorrencial na energia. Todos os contratos são equivalentes a CAIs e CMECs. Todos. Ou seja, há um concurso ex-ante e ganham mais barato. Muito bem. A EDP foi-lhe aplicada a estes ativos uma taxa que resultou daquilo que era uma proxy que tinha a ver com os CAIs que foram objeto de um contrato internacional. Muito bem. Houve anos, aliás, quando cheguei à EDP, a EDP era apontada pelos analistas como sendo um papel pouco interessante para se investir, porque estava limitado naquilo que era o preço que podia fazer. Ou seja, o que é que o CMEC, barra CAI, são irmãos gêmeos, trazem uma fixação que durante muitos anos constituía um teto à remuneração e não o contrário do que acontece hoje. Sim, mas hoje é uma das vossas maiores receitas. Como é que... Não é. Repara. Não é, então. Não, eu não posso. 560 milhões, vocês ganham 1000 milhões? Mas não é. Eu não posso querer. Isso é uma coisa que ter um seguro automóvel. E eu... sabe o que é que isso faz-me lembrar as pessoas que têm um seguro de casa ou um seguro de automóvel e dizem assim: eu nunca tive durante 20 anos um acidente, eu quero a devolução do dinheiro do seguro. Não. O seguro foi justamente para cobrir um risco que aconteceu durante esses 20 anos. As pessoas só se lembram do seguro no ano em que teve o acidente. A única coisa que aqui está em causa é: eu tenho uma evolução ao longo da vida do contrato, igual a todos os contratos que hoje... Acabei de um hoje, que está a ser fixado em Inglaterra hoje. Estamos a falar daquilo que é estruturalmente o que se passa no Brasil. Mas então porquê que há uma queixa pendente na Comissão Europeia?
Essa queixa não tem qualquer justificação. Sim, mas essa tem o fundamento aqui. Não tem. Deixa-me ler o artigo 101. Isto é letra tão pequenina que eu quase não vejo. Diz que é incompatível com o mercado. E nós estamos em mercado. E sabe o que é que me aflige em Portugal? É que os defensores da economia de mercado, sempre que podem, acoitam-se fora do mercado. É o caso das PPPs. É que nas PPPs... Desculpe. Como é o contrário de uma PPP. Ouça. Na versão negativa, que as PPPs não têm nenhum vírus de danos. As boas PPPs são boas, não são más. Deixa-me dizer. Bom, elas são péssimas. Porque não é capitalismo. Não é capitalismo. Quer dizer, o sujeito nunca perde dinheiro. A PPP é uma coisa que foi inventada em que o particular ganha sempre. E quando perde, é o Estado que paga. Tá bem, mas agora só se for mal anunciada. Mas onde é que nasceram as PPPs? Nasceram em Inglaterra, que é o sítio do mercado. E fugiram delas, mas o problema não é esse. Para além de outros aspectos. Eu só queria dizer, por acaso somos o oposto da PPP. Não é a função de... vocês recebem garantidamente fora do mercado. O caso das renováveis é o oposto de uma PPP. Já aqui explicámos que é um benefício para a futura geração, com custos marginais perto de zero a partir do ano 15. Portanto, estamos conversados sobre esse assunto. Sobre aquilo que tem a ver... Eu não posso no momento em que havia qualquer coisa que me limitava à subida do preço, eu gosto. Mas depois, limita-me a descida, já não gosto. Não. Isto, por simplesmente, foi feito com um contrato que resulta, digo mais uma vez, de uma referência que resulta de um concurso internacional em que ganhou o mais barato. Os COMECs foram aprovados por Bruxelas com base no Decreto-Lei 240 de 2004 e foram, aliás, uma exigência de Bruxelas. Portanto, não faz sentido nenhum pensar que isto poderia ter qualquer forma de ilegalidade. A quem é que se aplica este preceito? Todos os países da Europa. Este 101. Não se aplica a vocês? Todos os países da Europa. Espanha, Portugal, França, no contexto da liberalização dos mercados, puseram condições para aquilo que são os ativos, e agora vai um palavrão, do standard cost, ou seja, os custos dos ativos passados, que não correspondiam às empresas e muito menos aos donos, e que tinham que ser... Esta energia tinha que ir para o mercado. O que é que o COMEC fez? Tirou a energia de fora do mercado e pôs a energia em mercado. O COMEC vai acabar em 2017, alguns vão acabar já em 2014, traduzem apenas aquilo que era a remuneração pedida num concurso, no momento em que eles foram decididos. Mas, Medina Carreira, a questão essencial, quando nós falamos aqui de recuperar a credibilidade, etc., é quando compra a sua casa, quando compra o seu carro, quando toma a sua decisão de investimento, toma com a decisão de hoje. Não toma nem com o de há 10 anos atrás, nem com o que é que vai ser daqui a 10 anos. Portanto, todos estes contratos foram definidos com as regras do jogo e com as condições de mercado, sublinho, do momento em que foram tomadas. Essa é uma questão importantíssima que tem sido totalmente distorcida junto das pessoas. Desculpe, é verdade? Desculpe, no mercado único, aquilo que determina o ganho ou a perda é o mercado em posição concorrencial. Não há uma expressão, umas borlas por fora do mercado. Não é, que é aquilo que acontece. Essas suas expressões que eu gosto imenso, deixe-me dizer. Quando está a falar, borlas por fora. Borlas estão as tais rendas. Não é. O Dr. Medina tem esta capacidade única. O Dr. Medina tem esta capacidade de semântica que nos seduz a todos. Agora, não quer dizer que isso corresponda depois à realidade. Não há borlas nenhumas por fora. Aliás, o que está acontecendo hoje é que ninguém faz nenhum investimento no setor da energia com os atuais preços de mercado. Ponto. Os países que estão neste momento a mudar de discurso são aqueles que precisam de novo investimento. A Inglaterra, pai de todos os mercados, neste momento negocia tarifas para o nuclear. Aquilo que o Dr. Medina não gosta está neste momento a ser fechado há 35 anos. Porquê? Porque se não fechar, não tem a central, não tem eletricidade, tem um apagão. Repare, o que acontece é o seguinte. E isto é um bocadinho técnico, mas mais uma vez é importante que as pessoas percebam. Se estamos num setor, eu estou a falar dos números de Portugal, em que 50% do custo tem a ver com o custo de capital. Qual é o aspecto decisivo? Diminuir esse custo de capital. Aquela análise para paridade deste compra, sabe o que é que queria dizer? Quando nós falamos que a eletricidade devia ser mais barata, se eu tenho a taxa de juros na Alemanha a 15 anos a 1,5%, que taxa de juros é que os portugueses iam pagar? 0,75. Quanto é que pagamos? Não é isso. Portanto, estamos a falar mais uma vez, volta aqui à paridade de poderes de compra, não faz sentido nenhum. O que faz sentido é o que é que nós, no mercado concorrencial, e como é que se define a concorrência? A concorrência existe no mercado, mas existe também no momento em que define o investimento. Para setores muito capital intensivo, com investimentos a 50, 60, 70 anos, o que é que faz sentido? O que foi feito nos cais.
concorrência ex ante, antes, para garantir o custo de capital mais baixo. Mas abandone por um momento, se não se importa, Dr. António Mexia, os PPPs, as paridades de poderes de compra. A preços correntes, o nosso preço doméstico é o sexto da Europa. Para um país que é o 14º em riqueza.